Vamos começar a nossa aula de hoje, mais uma matéria da Escola de Teologia Logos. Nós vamos falar, essa matéria agora que nós vamos começar é sobre evangelismo. É uma matéria super importante que nós precisamos fazer. Eu quero começar contando para vocês uma historinha para ver se vocês entendem. Esta é uma história sobre 4 pessoas chamadas todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. A qualidade era de serviço importante a ser feito e todo mundo estava certo que o faria. Qualquer um poderia ter feito. Alguém ficou zangado sobre isso, porque era serviço de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um podia fazer, mas ninguém percebeu que todo mundo não faria. Por fim, todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Então isso aqui é uma história, de John Gaspari, que está falando sobre a responsabilidade de todos nós. Todo mundo pode evangelizar. Alguém pode evangelizar ou espera ser evangelizado. Qualquer um pode ser evangelizado, porque todas as pessoas podem ser alcançadas, mas ninguém está evangelizando. Então, ou seja, é uma responsabilidade de todo mundo. Alguém precisa fazer o que tem que ser feito. Qualquer um de nós podemos fazer, só que ninguém está fazendo. Então, quando a gente começa a aula de evangelização, a gente começa a pensar na responsabilidade que nós temos de pregar o Evangelho. Marcos 16:15, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Então, evangelismo Marcos 16:15 é uma ordem imperativa de Jesus. Portanto, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Também a gente encontra isso em Mateus 28:19. Portanto, ide por todas as nações e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a gente precisa entender isso, que evangelizar é uma ordem. Amém? Amém. O segundo ponto que a gente precisa trabalhar aqui, depois que o evangelismo é uma ordem, imperativa. E quem ordenou isso foi Jesus, Se é uma ordem imperativa que Jesus nos deu, nós precisamos obedecer. As implicações do evangelismo nós vamos estudar um pouquinho mais à frente. O que a gente precisa para evangelizar? Primeiro, ir até eles. Anote aí. Número 1, ir até eles. Segundo ponto, interessar pelo próximo. Interesse pelo próximo. A gente vai exatamente trabalhar a técnica de evangelizar. Terceiro, despertar curiosidade.
Aí nós vamos para o quarto. Dar na medida certa. Dar na medida certa. Depois nós vamos ter o quinto. Não condenar a pessoa. Não condenar a pessoa. A gente vai encontrar pessoas com vários tipos de pecado. Sexto, o último, irmão, que é entregar a mensagem. Entregar a mensagem. Você vê que essa parte de entregar a mensagem é a última parte. Então, nós vamos observar esses pontos aqui e vamos debater agora em sala de aula. O que vocês entendem como ir até ele? Samuel? Ir até ele. Nós estamos pensando em evangelizar. Então, você mora dentro de um condomínio. A primeira coisa que você precisa é ir até eles. Como você pode ir até eles? Primeiro rolar um horário para poder chegar até a casa das pessoas e o horário que elas estejam em casa, né? Que é o primeiro passo, né? Não adianta a gente sair, bater na casa das pessoas e não encontrar ninguém. E segundo a parte que é mais difícil, que é falar, né? Para mim é difícil. Então, uma coisa que acontece é o seguinte: a maioria de nós espera as pessoas virem para a igreja para a gente ganhá-las para Cristo. Não, a gente precisa ir até eles. O peixe, se você é um pescador, o peixe vem na sua rede, ou você tem que lançar a rede? Você tem que ir lá onde está o peixe. Se você não for onde está o peixe, você não consegue pescar. Então, esse ir até eles, anotem aí: manter um grupo de evangelismo. Culto ao ar livre, por exemplo, uma célula, né? Então, é ir até onde estão as almas. Vamos para o segundo passo. O segundo passo é interessar pelo próximo. Quando a gente se interessa, a gente vai precisar, anote isso aí, gastar tempo, ouvir seus problemas, não é? Depois, despertar a curiosidade da pessoa, fazer uma leve pergunta, né? Despertar a curiosidade, fazer uma leve pergunta, né? Mostrar que sou diferente. Quando a gente fala do próximo passo, que é dar na medida certa, é não jogar a conversa fora com a pessoa. Evangelizar não é uma perda de tempo. Tem que observar a disponibilidade da pessoa. Vocês estão conseguindo anotar, gente? Se eu estiver rápido, me fala. Eu preciso que vocês entendam bem a matéria de evangelismo, porque a gente vai sair com a turma para evangelizar e nós precisamos trazer resultado. Inclusive, já estou marcando para a gente ir na Sociedade Bíblica do Brasil, tá, gente? Vocês vão reservar um sábado aí para a gente fazer uma visita ao Museu da Bíblia, para eu poder dar uma aula. Museu da Bíblia, no centro? Lá em São Paulo. São Paulo. Estou agendando com eles porque tem toda uma questão. Tem almoço, tem que preparar o café da manhã para receber a turma. É muito legal. E a gente vai ter uma aula de bibliologia manuseando alguns instrumentos. Então, não jogar a conversa fora é muito importante, é o quarto passo na evangelização. Quinto passo é não condenar, ou seja, não critique os erros da pessoa. Às vezes ela vai falar de certos problemas que ela está enfrentando e a gente quer, às vezes, criticar o erro da pessoa, apontar os erros da pessoa. Isso a gente deve fazer.
Pelo contrário, ele deve fazer, anota isso aí, fazer elogios sinceros. Isso é não condenar. E pastor, mas qual o momento que a gente deve, condenar esse tanto não criticar, mas também alertar que a gente não pode permanecer no erro? Vamos dizer que você está visitando uma favela. Então o cara que você vai evangelizar está com um fuzil na mão. Aí você já vira pro cara e fala assim: quantas vidas você já deve ter tirado? Então você, fez uma crítica a um erro que possivelmente ele cometeu, mas pode ser que ele esteja com aquilo na mão, seja a primeira vez. Então você já deixou de ganhar alma. Então ele está falando, se você for evangelizar uma prostituta, no âmbito de prostituição, então a gente sabe o que ela está fazendo ali. O que ela está fazendo é certo? Não. Então ela está ali, ela vai dizer assim: eu estou ganhando a vida. Então a gente às vezes já vai evangelizar a pessoa já criticando. Como a gente também às vezes senta perto de pessoas que ele é um ateu. Ele fala: eu não acredito em Deus. Ou o cara é católico, ou dentro de uma casa que o cara tem um monte de imagens, de escultura, o cara é espírita. A gente está mostrando para vocês que a evangelização, todos é um campo missionário, todos é um campo missionário, todas as pessoas, não importa quem elas são, a gente não tem que procurar as pessoas boazinhas. Sempre que você tiver oportunidade, fale de Cristo, dentro ou fora de tempo, a qualquer hora. Eu trabalho no comércio, então chegou um casal que a menina ela é evangélica. E o rapaz, ele é católico. Aí eu vi que o olhar dele estava um pouco triste, aí a gente começou a conversar, aí falar da aliança. Aí ele falou: porque eu sou católico. Eu falei: então, Jesus te ama. Isso aí. Aí eu falei com ele não pregou religião, ele só fala que ama. Eu falei para ele: Jesus te ama e ele te quer perto dele, simples assim. Eu não cheguei para ele e falei: então, você está na religião errada, porque se eu for falar isso para ele, eu vou, em vez de trazer ele para perto, eu vou afastar. Vai afastar ele, exatamente. Então isso aí, o quinto passo é não condenar a pessoa, pela religião que ela segue, pela postura que ela tem, pelo pecado que ela está praticando, pela roupa que ela está vestindo, ou porque ela é uma pessoa de, por exemplo, de facção, ou então ela é de uma cultura diferente da nossa, por exemplo, os góticos, só veste de preto, ou sei lá, em várias pessoas, todos são um campo missionário para a gente. Aí depois de seguir esses 5 passos, a gente entrega a mensagem. O que um evangelista é? Anota aí: um evangelista é um portador da mensagem do evangelho. O evangelista é o portador da mensagem do evangelho. O que você tem para oferecer para a pessoa? O que você tem para oferecer para a pessoa? O amor de Cristo. O evangelho. Exatamente, o amor de Cristo. Certo? Então, entregar a mensagem é a última parte. Perguntar se a pessoa quer aceitar a Cristo. Então, se a pessoa já tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, quero que vocês abram a Bíblia agora em João capítulo 4, e nós vamos ler aqui a passagem de Jesus evangelizando uma pessoa. Jesus evangelizando uma única pessoa, que é aquela mulher samaritana. Então vamos lá, vamos observar os versículos. Quero que vocês abram a Bíblia de ano. Você anota, abre aí, vamos acompanhar, para vocês seguindo os passos. Não tem melhor evangelista do que Jesus, Então o texto diz: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, observe aqui uma afirmação: Jesus fazia discípulos e batizava discípulos. São duas coisas diferentes. Fazia discípulos e batizava discípulos. Então, é o que ele fala lá em Mateus,
28, 19. Portanto, ide e fazei discípulo. Você não faz um discípulo da noite para o dia. Tá? Um discípulo é um aluno, é uma cópia fiel do seu mestre. Né? Um discípulo é quem submete a disciplina, é quem aceita ser ensinado. Então Jesus fazia e batizava discípulos mais do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Né? Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. É como se ele saísse de um estado e fosse para outro estado, saísse de São Paulo e fosse para o Rio de Janeiro. Chegou, pois, uma cidade samaritana chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Preste atenção no versículo 4. O que está escrito aí? E era-lhe necessário passar por Samaria. Então, quando você lê esse versículo, você pensa o quê? Que ele só podia chegar até Sicá se ele passasse por dentro de Samaria. Não, tem nada a ver. Jesus foi para Samaria só por causa daquela mulher. Só por causa daquela mulher. E ela foi a responsável pela evangelização de todo o seu povo samaritano, os samaritanos. Os samaritanos aparecem lá em Atos dos Apóstolos, com Filipe, né, trabalhando os mágicos, os feiticeiros que da época tinham se levantado lá, mas o evangelho lá tinha começado quando Jesus começou a evangelizar uma mulher. Então tem vezes que você vai evangelizar grupo, mas às vezes você vai ter uma mensagem para uma pessoa. Você precisa ter uma mensagem para um grupo, mas tem que ter uma mensagem para uma pessoa individual. Então, quando o texto diz assim, era-lhe necessário passar por Samaria, mostra que o coração de Jesus estava decidido ganhar aquela mulher para Deus, fazê-la se converter ao Evangelho. Então, ele se interessou por ela, certo? Ele se preocupou com isso. Então, vamos observar dentro desses parâmetros aqui as coisas. Qual é o primeiro passo? Ir até eles. Jesus precisava passar por Samaria? Não. Ele foi a Samaria, ele quis ir lá. O texto diz, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Então, ir até ele. Né? Agora vamos lá. Vamos para o segundo passo. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentava-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Que hora é essa? A hora sexta é o meio-dia. Se você for fazer as contas, primeira hora do dia para os judeus é 6 da manhã. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A hora sexta é 6 ao meio-dia. E a hora décima? A hora décima é 4 da tarde. Às 16 horas. Não tem nada a ver não, só quis tirar uma dúvida. Não, peraí. 6. Então vamos lá. 7. Não. É 16. Meio-dia. Meio-dia, então. Meio-dia é sexta. Então, 6. 13 horas. Sétima. 14 a oitava. 15 a nona. A nona. 16 a décima. Às 16 horas. Falei certo? 16? Às 16 horas. Então, olha só. Não entendi por que você perguntou a hora. Porque tem a Bíblia, a hora nona. Ah, tá. Só se for. Não, eu estava lendo a Bíblia e eu queria tirar a dúvida se eu tinha entendido certo, errado eu não tinha entendido. Bom, então, ou seja, você acha que uma mulher, na hora do sol quente, é hora de buscar água? Não é nada, de manhã cedo é quando o sol está baixando. Então, ela não ia. Por que ela ia meio-dia? Porque ela estava fugindo de contato com os outros. Por causa de quê? Lá na frente nós vamos ver qual era o pecado dela. Ela era uma mulher que costumava flertar com os homens. Isso aí que o senhor está falando é interessante, que
família da minha mãe era da roça, aí eles tinham um poço lá que eles iam buscar, mas era no quintal, era perto, eles não iam, quando era meio-dia, eles sempre buscavam de manhã ou buscavam no final do E dia. no final do dia, quando o sol baixou. É. Exatamente. Então você observa aqui, né, que Jesus, por volta das horas sexta, ao meio-dia, sol quente, Jesus sabia que aquela mulher ia lá. Sabia que ela ia lá. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Os seus discípulos tinham ido para onde? Comprar comida pelo caminho. Então Jesus pretendia ficar sozinho ali com aquela mulher para evangelizar. Talvez os discípulos pudessem pensar mal de Jesus, então Jesus está liberando eles. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos até hoje, né? Então não havia entre eles nenhuma forma de comunicação, de comunhão. Então, o que Jesus está fazendo ali? Interessou por ela, no intuito de ganhá-la para Cristo. Ele começou a gastar tempo, né? Ele pediu água para ela. O que é isso? É o início de uma conversa, né? Mostrou interesse, pediu água, só para iniciar uma conversa. Aí a mulher pensou assim: você não está com sede, não? Você não está com sede, você é mais um homem que está flertando comigo. Foi o que ela pensou. Você entendeu? Ela pensou: você é mais um que está flertando comigo. Como pode tu, judeu, me pedir água? Replicou-lhe Jesus: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, ou seja, tu faria o contrário, pediria para mim e ele te daria água viva. Olha aí. Então, nesse ponto aqui, o que Jesus fez com ela? Despertou a curiosidade. Despertou nela a curiosidade. Nessa parte aqui, fazer uma pergunta, ele deu início pedindo água, né? Se tu conhecer o dom de Deus, é tu que pedirias para ele água. Aí olha o que ela responde. Você vê que a curiosidade já estava ativa. Ele respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Jesus estava falando de outro poço, né? Ele estava falando de ele como fonte da água da vida. Então, o que Jesus viu naquela mulher? Viu algo. Ela viu, aliás, o que ela viu em Jesus? Ela viu algo em um homem sem preconceitos. Porque assim, um homem de família não conversaria com ela, a menos que tivesse outro interesse. Ela ainda fala com Jesus: és tu porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, essa água natural, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der nele fará uma fonte jorrando para a vida eterna. Então aqui a gente vai na medida certa, não jogar a conversa fora, observar a disponibilidade da pessoa. Jesus falou algo do seu interesse. E qual foi algo do seu interesse? Jesus olhou para ela e disse à mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus. Aí olha só, Jesus começou a dar água para ela, resolveu os seus problemas, né? Deus deu na medida certa, olha aí. Em outras palavras, deu no meio. Vai, chama o teu marido e vem cá. Jesus mexeu exatamente na ferida. Jesus mostrou os 5 maridos sem condená-lo.
Jesus não falou assim, como é que você quer água se você tem 5 maridos? Você primeiro vai ter que consertar, não é assim que a gente evangeliza, a gente olha para a pessoa e fala assim, primeiro você vai consertar a sua vida, você para de fumar, você para de beber e vem para a igreja. Não. Jesus não fez isso. Jesus falou, vai lá chamar teu marido. Se vem que Jesus já sabia. Aí a mulher é sincera, ela diz assim, ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Preste atenção, quantos homens passaram pela vida dela? 5? 6. E agora ela encontra o 7. Quando ela encontra o 7, a vida dela muda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é o número de homem. 7 é o número de Deus. Quando ela encontra o 7º homem, a vida dela muda. Tem a ver com aquele número do Velho Testamento, que no 7º dava forria aos escravos? Sim. Pode ser isso mesmo. É. Também lá no número 6, por exemplo, que aparece na Trindade Satânica, 666. 6 vezes o homem, né? Então, o número 7 é o número de Deus. Então, o que a gente observa aqui, nós estamos aqui na medida certa ainda. Então, Jesus não critica os erros dela, não condenou. É o 5º. Não condenar a pessoa pelos seus erros. Ter 5 maridos, o 6º agora não é dela, ou seja, então agora vem a entrega da mensagem. A partir do versículo 19, irmãos, vem a entrega da mensagem, a pregação. Olha, como é que é? Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. O que ela está percebendo? Que Jesus não é um homem comum. Ela começou a notar que era um homem diferente. Então isso aqui mostra, gente, que a gente precisa pregar com a nossa vida. Nosso testemunho fala. Falar de Jesus sem que o nosso testemunho tenha valor, ou seja, o nosso exemplo não é de quem realmente encontrou a Cristo, vai dar problema na hora da entrega da mensagem. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que esta hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós o adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. O que Jesus está dizendo para ela? Vocês são samaritanos, vocês ainda não conhecem a Deus. E eu vim aqui para revelar para vocês quem é Deus. E ele diz, mas vem a hora e já chegou. É agora, nesse tempo, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que os pais procuram para os seus adoradores, né? Os que obedecem a palavra de Deus, né? E ele coloca, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Olha o que respondeu a mulher, a mensagem do Evangelho. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela estava falando com ele, e Jesus tinha dito que ela não o conhecia. Está vendo, gente, como é que é forte esse negócio? Ela, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias. Quem é o Messias? O enviado, né? O ungido, Salvador. E quando vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou. Eu falo contigo. Eu sou o Messias. Eu sou o enviado. Então, o que um evangelista faz, irmãos? O que é evangelizar? Vamos lá. Aqui ficou claro para vocês o que é evangelizar.
né? Evangelizar é comunicar o evangelho no poder do Espírito Santo, né? Então, a gente precisa primeiro aqui colocar duas coisas. Evangelho. Tá? O que é o evangelho? São boas notícias que falam de quem? Que falam de quem, gente? De Cristo. O evangelho não é uma mensagem minha. O evangelho são boas notícias que falam a respeito de Cristo. Isso é evangelho. Então, quando vou pregar o evangelho, o que você vai pregar? Coach? O que você vai pregar? Autoajuda? O que você vai pregar? Pensamento positivo? Claro que não. Basta falar de Jesus. Jesus agora entrega a mensagem. Quando ele entrega a mensagem, quando ele fala, ela começa a conversar com Jesus e ela diz: puxa, eu estou esperando o Messias, eu sei que vai vir. Jesus diz: eu sou quem falo contigo. Então significa que você vai começar uma conversa com a pessoa e você tem que ir conversando com ele. Quando ele descobrir que você é cristão, já é tarde. Você está entendendo? No final, assim, quando a pessoa vai te dar as indicações de que ela está pronta para receber a mensagem do Evangelho, ela vai dizer assim: você é cristão, né? Quando ela falar assim, você é cristão, aí você fala assim: sim, eu sigo a Cristo. Cristo é o meu mestre. Aí então você chega no que é evangelizar. O que é isso? É comunicar o evangelho no poder do Espírito Santo. Desde quando eu aprendi isso aqui em teologia, no básico de teologia, nunca mais esqueci. Então, o que é evangelizar? É comunicar o evangelho no poder do Espírito Santo. Então, vamos pensar em duas coisas aqui. Olha para cá, alunos. Palavra comunicar. Orielson, o que quer dizer comunicar? Anunciar, falar. Anunciar, falar. Como é que fala? Orientar. Orientar. Dizer, conversar. Dizer, conversar, você. Expressar. Pensar? Expressar alguma palavra. Expressar uma palavra. Então, vocês só levam para o lado da comunicação. Mas aqui, vamos pegar a palavra, o radical aqui, vamos dividir aqui, ó. Desculpa, dividir errado. Então, a gente seria comum. Comum. Vamos fazer uma pergunta aqui. Óculos é uma coisa comum nessa sala? Por que não? Porque eu não uso. Você não usa, a Diane não usa, e ela não usa. Delane usa e eu uso. Então, É necessário. é necessário, mas só nós três temos. Sim. Os outros três não têm. Entenderam? Então, o que é, primeiro, comunicar? Tornar comum a todos. Todos têm que ouvir a mensagem do Evangelho. Então, assim, roupa é uma coisa comum nessa sala? Espero que sim. No momento está sendo.
Tem algum momento que aqui não é? Você está sendo gravada, minha filha. O que você falou? Aqui, ó, algum momento é. Bom, então roupa é uma coisa comum. Aqui todos nós temos. E se alguém não tiver, a gente comunica. A gente expulsa mesmo da sala. Então, assim, comum é tornar comum. Comum não no sentido de vulgar. Porque a outra palavra para comum é tornar vulgar. Não, não é essa a ideia. Comum, tornar o outro participante daquilo que eu tenho. Então, vou escrever: tornar o outro participante do que eu tenho. E o que eu tenho? O Evangelho. O que eu tenho? Tenho Jesus. Se eu tenho Jesus, eu preciso comunicar. Não é? Comunicar. A outra palavra, são dois sentidos, tá? Aqui é o primeiro. Bom de quadro que é assim, a gente vai botando os números depois. Você vai se virando. Segunda ideia de comum. Vamos ver se vocês conseguem descobrir. Aqui é não se tornar vulgar. A outra palavra, comunicar. Eu chego, quero evangelizar a Ana Paula. Então eu chego para ela, logo de início eu digo para ela: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Então eu vou lhe fazer uma pergunta: eu a evangelizei? O que eu disse é mentira ou verdade? É verdade. O que eu disse é verdade. É verdade. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Mas eu comuniquei? Não. O que eu fiz? Então, o outro sentido de comunicar, gente, de comunicar, é fazer-me entendido. Ó. Fazer-me entendido. Ou seja, se eu quero comunicar para uma pessoa, eu não consigo explicar bem aquilo que eu não sei. Eu não posso dar o que eu não tenho. Então, gente, isso aqui é muito importante em relação à evangelização. Por isso que muitos de nós falhamos na evangelização, né? A gente falha na evangelização por causa disso aí, por causa desses problemas aqui que a gente pensa que é evangelismo, né? Vamos sair na rua, vamos entregar folheto. Tá, isso não está evangelizando. O evangelismo, você tem que seguir os passos, ir até eles, interessar pelo próximo, despertar a curiosidade, dar na medida certa, não condenar a pessoa, entregar a mensagem. Então, eu estou nessa parte aqui de entregar a mensagem. Então, como que a gente entrega a mensagem? A mensagem que eu tenho é a mensagem do Evangelho. O que é o Evangelho? São as boas notícias que falam de Jesus. E o que é evangelizar? É comunicar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Comunicar é o mesmo que tornar comum ou fazer-me entendido, fazer-se entendido. Ou seja, então eu aprendo bem sobre Jesus para eu poder falar de Jesus. Alguma dúvida? É só a ordem, a regra, a ordem 1, 2, 3, 4, 5, eu posso intercalar. Não, se você aprender, porque a maioria de nós vem direto aqui, ó. Quer chegar e entregar a mensagem. Mas você às vezes não fez uma amizade com a pessoa, não se aproximou. Você vai evangelizar uma pessoa e você está vendo que ela não tem o que comer dentro de casa. Adianta você falar de Jesus? Quer ver? Ó? Abra sua Bíblia aí, lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14. Né?
Aí eu vou pedir você mesmo para ler. O bom de quem está acompanhando na videoaula, pode acompanhar aqui esse versículo para responder a pergunta dele. 2,14. O que diz aí? Meus irmãos, que aproveita se alguém dizer que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? Continua. E se o irmão ou a irmã estiverem juntos e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe dizer, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e ele não derdes a coisa necessária para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiveres obras, é morta em si mesmo. Então, mas alguém vai chegar para você e falar assim, eu não quero saber de Jesus, eu quero comer. Então, o que eu estou é com uma necessidade. Tá, gente? Então você vai evangelizar uma família, a família é pobre e ela está precisando de mantimentos em casa. As vasilhas estão vazias. Não tem o que comer. Você acha que eles vão te ouvir? Não. Mas se você se interessou por eles, já vai abrir uma grande porta. Ah, tem aquela pessoa, o Samuel sempre traz aqui em casa uma cesta básica. Você está entendendo? Então assim, você primeiro ganha a pessoa para você. Depois você ganha ela para Cristo. Então, não tem um tempo determinado, tanto um dia quanto anos, né? Você não pode ir com muita sede ao pote. Tem pessoas que você vai se aproximar de mim, você vai se aproximar, vai me conhecendo. Quando de repente eu conquistei seu coração, ganhei você gosta de mim de graça, me convida para ir na sua casa e tudo. Aí eu sempre Jesus. Entendeu? Então assim, para ganhar uma alma, não é assim, é você. Você vê quantas pessoas frequentam a nossa igreja e ela vai assistindo, ouvindo, e aí ela aceita Jesus como Salvador. Ontem uma filha de um obreiro já frequenta a igreja há quantos anos? Mas ontem foi o dia que ela se converteu. Né? Ontem foi o dia que ela aceitou Jesus. Né? Aquela outra pessoa também, ela falou, eu vim na oficina da alma, eu vim nos outros dias, eu ouvi a palavra, mas eu nunca quis entregar minha vida a Jesus. Então, ontem... vai dando alimento, e o alimento necessariamente não precisa ser um prato de comida para o corpo físico. Às vezes alimento espiritual. A palavra. Exatamente. Bom, vamos continuar aqui que temos nós que aprender na mulher samaritana, né? Perguntar se a pessoa quer aceitar a Cristo. Jesus mostrou quem é Deus. Então ele responde assim, ó, em João, no capítulo 4, voltando lá, em João 4, que é a base da evangelização. Né? Todos nós, professores, gostamos de dar João 4, porque aqui tem uma forma. Quanto tempo ainda tem de... Bom, tem 10%, mas já fez 43 minutos e meio. 43 minutos, então tá bom. Mas eu já vou terminar a aula já. Então, a outra parte vamos ler aqui a partir do versículo 27. Não, disse Jesus, eu sou que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e admiraram de que estivessem falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Eles, não era costume, um homem sozinho conversar com uma mulher. Mas Jesus está quebrando ali o que, gente? Preconceito, tabus. Você, para evangelizar, você tem que passar por cima de muitas mazelas, né? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, olha só como ela se converteu. Deixou o seu cântaro, abandonou sua vida velha, né? Aquela que ela foi buscar. Foi à cidade e disse-lhe àqueles jovens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Olha só como é que ela foi evangelizar. Ela já sabia que era Cristo, sabia ou não?
Mas ela faz para eles uma pergunta, leva eles de novo à curiosidade. Fala, será que ele é o Cristo? Se ela chegasse lá dizendo, é o Cristo, eu achei o Cristo. Não, não fala isso. Fala, será ele o Cristo? Aquilo despertou a curiosidade nas pessoas de ir lá. Aí saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Foram até Jesus. Pronto, ela levou aquela multidão para Jesus, né? E Jesus aproveitou, anunciou o evangelho à cidade toda. Então, assim, deixa eu explicar uma coisa para você, muito interessante aqui. Evangelizar é comunicar o evangelho, que são as boas notícias de Jesus, no poder do Espírito Santo. O evangelismo nunca acontece com você sozinho, é você e mais um. Você com mais um. Que é igual a quem? Gente, aqui ó, você e o Espírito Santo. Qual é o seu papel? Isso aí ó, seu papel é esse aqui ó, comunicar. E qual o papel do Espírito Santo? Essa matéria é fácil, né? Convencer. Convencer. Qual o problema nosso? A gente quer fazer o papel do Espírito Santo. Quer que ele pregue e a gente convence. Aí a gente fica insistindo com a pessoa. Já passei por isso. Você tentando convencer os outros, né? Mas aí eu Então entendo. faz o seu papel e deixa o Espírito Santo fazer o dele. Pode O ser. nosso trabalho é entregar a mensagem. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Ele é o Messias, Ele é o enviado de Deus. Só isso. E deixa a pessoa, agora, desperta a curiosidade na pessoa. Né? Entrar na unidade da fé foi 1 ano, as pessoas tentando me convencer. Eu falei, não, vai chegar um momento de eu querer. Aí era até a casa de Santa Lúcia antigamente, a pessoa ia pra lá, pra igreja. Quando eles vieram pra perto, ainda passei 1 ano ainda. Eles todo dia lá pregando, tentando convencer. Aí a gente endurece o coração, né? Isso. Aí só em vez de trazer, afasta. Afasta. Ao invés de colocar próximo, leva para longe. Eu percebi que o meu testemunho que fala, porque antes quando eu queria falar da palavra para os meus irmãos, eles não queriam ouvir. E hoje eu deixo o testemunho falar o que Cristo Isso aí. faz. A sua mudança e transformação vai trazê-los para Cristo. Eu era chata, agora eu já sou mais agradável. Não, mas às vezes ser chato é necessário, tá? A gente não pode. A Bíblia manda a gente perturbar, tocar a trombeta em Sião, pregar dentro e fora de tempo. A gente vai ser tido como chato mesmo. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa aula, pela vida desses alunos que aqui estão e aqueles que nos assistirão também no IAD, Senhor. Abençoa o teu povo, anima cada um, Senhor, a se tornarem evangelistas, a ganharem alma para Ti. É o que nós oramos em Teu nome. Amém. Amém? Então está dada a primeira aula. Agora vocês vão ter aula de português. Vão ter um tempinho aí de 5 minutos, bebe uma água e volta aí para a aula de português.